liberando o espírito, da pura energia positiva com você aqui, Vanessa Scott. É uma honra ter você aqui comigo. Aula número 2, uma herança familiar inesperada. Hoje nós vamos falar, gente, sobre algo que muitas vezes nós carregamos sem perceber. Heranças invisíveis da nossa família. Não estou falando, gente, apenas do formato do nariz, das suas mães, da sua mãe, ou das pernas longas ou curtas do avô. Estou falando de sentimentos que parecem não ter origem na sua própria história, ou coisas que você não consegue entender que acontece na sua vida. Medo, tristeza profunda, sensações que não fazem sentido, mas estão ali, vivas dentro de você. Como eu compartilhei com vocês, né, na aula passada, foi o exemplo da Jessie, né, que herdou mais do que a os traços genéticos da família, ela também herdou o medo de dormir do tio. E a Gretchen, que carregava em sua ansiedade, né, e a depressão, as marcas do sofrimento da avó que sobreviveu ao Holocausto. E dentro, gente, de cada um deles viviam fragmentos de traumas profundos que não puderam ser resolvidos em apenas uma geração. E quando alguém da nossa família vive um trauma muito grande, uma dor que parece impossível de suportar, o mais comum é a gente querer evitar aquela dor, porque dói muito, então a gente quer evitar. E isso é humano, completamente humano, é parte de quem nós somos, né? Mas quando essa dor, gente, ela é reprimida, o que era para ser liberado, que a gente não consegue liberar, fica congelado. E aí segue aquela viagem. E ela segue uma viagem dentro do nosso corpo. Ela se esconde em silêncios e reaparece muitas vezes, gente, nos nossos filhos, nos nossos netos. E eu vejo claramente, agora que eu estou consciente disso, eu consigo ver claramente em mim, nos meus filhos. Por exemplo, né, minha mãe fala assim: "Ai, filha, eh, a avó, ela me deixava, né", que é a minha avó, a mãe dela, ela me deixava, Cababá, o tempo inteiro Cababá, o tempo inteiro Cababá, e ela saía com o vô, meu vô, né, o meu vô, pai da minha mãe, e eles iam, que meu vô era fazendeiro, meu vô era índio, e meu vô, ele era, nossa, só sabia escrever o nome, mas era um homem muito guerreiro. Nossa, conquistou coisas incríveis no Paraná, terras, assim, incríveis com a força de guerreiro dele, né, um homem maravilhoso. E minha avó ia com ele, né, ia lá naquela época eles iam buscar o boi, fazer aquelas jornadas, né, e minha avó ia, ficava assim, ah, meses, e minha mãe fala: "Filha, eu ficava com a babá, eu sentia tanta falta da minha mãe, tanta falta da minha mãe, aquilo me traumatizou". E imagina quando a minha babá se casou, ela ela foi fazer lua de mel e eu pedi para ir com a minha babá na lua de mel e minha avó, né, no caso, deixou eu ir. E eu me senti traumatizada com aquilo. E a minha mãe, assim, hoje eu vejo que ela é o contrário, né, da minha avó. Ela se dedica completamente que, por exemplo, quando ela se separou, ela nunca mais quis um outro marido, e a função dela é filho, 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 então é o contrário aconteceu com a minha mãe, né, ela, tipo assim, para compensar aquela dor que ela sentiu de abandono, ela não abandona de jeito nenhum os filhos ou os netos, ela vive para eles, né. E e a gente tem que aprender a ter um equilíbrio, né, gente, não é só, né, não é só os filhos, a gente tem que ter um equilíbrio. Então,
a minha mãe, a maneira dela compensar o trauma dela foi esse. E eu vejo assim que muitas vezes eu sou excessivamente mãe também. Então, eu falo, calma, Vanessa. Por exemplo, eu tô indo viajar agora para a França. E eu vou ter que. Eu e meu marido, né? A gente decidiu que a gente vai ficar 10 dias sem os filhos. E para mim, isso é algo muito dolorido. Meu Deus, como que eu vou ficar 10 dias sem meus filhos? Mas eu tenho que fazer, é importante. Eu vou fazer um retiro, né? Como eu falei para vocês, eu até estou organizando um retiro para janeiro, mas eu vou para o meu próprio retiro, onde eu não quero, onde eu quero só me concentrar na minha cura, porque é muito importante a gente pausar. E eu vou ter que fazer isso. Eu fiz isso uma vez, eu vou fazer de novo, porque é importante. E eu vejo assim que eu tenho que me distanciar um pouco dos meus filhos. É importante para eles, é importante para mim. Mas enfim, estou te dando um exemplo, né? Eu gosto de colocar muito exemplos vividos, não só os exemplos, né, que eu aprendo, que eu estudo, mas também os exemplos vividos na minha própria vida para compartilhar com vocês, né? Mas enfim. Né, como eu falei, essa dor reprimida que congela, ela reaparece muitas vezes nos filhos ou nos netos. E às vezes, gente, isso emerge quando a pessoa, né, como a gente, por exemplo, atinge a mesma idade em que o trauma aconteceu. Foi assim que aconteceu com a Jessie, né, que é do exemplo dos livros, né, que eu me inspirei da Jessie, né? O medo que começou aos 19 anos, a mesma idade que o tio dela faleceu congelado. Quem assistiu a aula número 1 sabe do que eu estou falando. E com a Gretchen, as emoções que não eram dela e que estiveram ali, sem nome, desde que ela era criança. Sempre apareceu com ela. A nossa ansiedade hoje, gente, ainda oferece poucas ferramentas para lidar com esse tipo de dor herdada. A maioria das pessoas, elas não entendem o que estão acontecendo, elas vão para os médicos, elas vão para os psicólogos, medicamentos, né? Eu sei, eu trabalhei na farmácia, tudo que é tipo de medicamento para tentar, mas elas podem ajudar sim, né, gente? É importante, mas não resolve a raiz. E não precisamos ter histórias tão intensas, né, como a da Jessie, como a da Gretchen, para a gente carregar algo assim. Te dei exemplo da minha mãe, né? Mas às vezes pode ser alguém que faleceu, né? Que a gente era muito íntimo, a perda de uma casa, de um imóvel, o afastamento emocional de uma mãe, né? Às vezes uma mãe está passando por um momento difícil, bem na hora que nasce o filho, e a mãe se afasta do filho, mas não porque ela não ama o filho, mas porque ela está com muita dor, né? O que aconteceu, eu vejo aqui com um exemplo muito claro aqui em casa, que eu tentando entender o cérebro, né? Porque, por exemplo, às vezes eu falo assim, não quero conversar hoje à noite. Eu preciso descansar, eu preciso fazer um reset, eu preciso fazer. Senão eu tô muito nervosa. Se a gente foi conversar agora, a gente vai brigar. Eu preciso. E ele não aceita, ele quer conversar, porque ele tem dentro dele um medo de abandono muito grande. E eu não consegui entender isso, mas por que que ele não consegue esperar até amanhã, né? Eu entendi que era medo de abandono, medo de eu nunca mais voltar. E foi fazendo esse estudo que eu consegui entender. Uma vez os pais dele estavam aqui e a gente conversando, a mãe dele falou: para mim foi muito difícil porque o Sebastião ele nasceu com aquela jandice, é isso que fala em português, me corrige se não fala, se não for assim corretamente, mas sabe quando o bebê nasce amarelo, né? Aí tem que colocar naquela incubadora com luz até as células do fígado serem formadas completamente. E, e o que, se não me engano, é isso. Eu tenho que investigar exatamente. Eu lembro que eu estudei isso em farmácia, mas tá muito vago agora, faz bastante tempo. Mas te dando o exemplo do Sebastian, Jandice, que se fala, se não me engano, em inglês, em português, não tenho certeza. E ele teve que ficar sem a mãe dele por muito tempo, assim que ele nasceu. E, e o bebê, gente, ele precisa daquele contato com os pais, com a mãe, assim que ele nasce. Ele precisa, porque é essencial. E aquilo, para ele, foi um trauma muito grande.
muito grande. E agora eu entendo ele, entendo aquela necessidade dele não se dele se sentir, sabe, a dor é muito grande dentro do coração dele. Só que ele não está pronto ainda para fazer essas aulas comigo. Na hora que ele estiver pronto e começar a respirar, né, ele vai conseguir se liberar disso. Mas enfim, um exemplo, né, bem claro é isso também, né. Tudo isso, gente, pode interromper um fluxo de amor de uma linhagem, né. Nós acabamos criando padrões inconscientes que se repetem geração após geração. Quando nós temos coragem de olhar para a origem das nossas dores, com amor, com presença, com consciência, os padrões podem finalmente, gente, se desfazer e a história pode mudar. E aqui, gente, vem algo lindo. Nem tudo que herdamos dos nossos traumas é negativo, né? A ciência hoje mostra que através da epigenética, que traumas podem deixar marcas químicas nas nossas células. Eu comentei isso com você, né? Mas segundo a pesquisadora Rachel Yehuda, essas mudanças podem servir, gente, como um formato de adaptação, uma maneira de aumentar a nossa capacidade de lidar com situações difíceis. Mas a gente precisa tem que estar, a gente precisa estar consciente, né? É como transformar a dor em força. É isso que a gente tem que fazer. E ela diz algo muito forte. Quando você preferiria, quem você preferiria ter ao seu lado em uma zona de guerra? Alguém que já passou por dificuldades e desafios e aprendeu a se defender, ou alguém que nunca teve que lutar por nada? Tudo foi fácil, tudo foi. O que você gostaria de ter ao teu lado no momento difícil, né? Essas experiências, gente, podem nos ajudar, nos ensinar, nos dar força, resiliência e sabedoria. Eu nunca vou esquecer, eu estava fazendo esqui na França, e no último dia minha perna estava dolorida, 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 estava aprendendo, isso não era nem esqui, era snowboarding. E o último dia Sebastian falou que o Sebastian já é pro, né, ele desde pequenininho nasceu na França, então desde pequenininho as férias dele era sempre fazer esqui, fazer snowboard. Daí ele no último dia ele falou: "Vã, então a gente vai juntos", eu não tinha nem filhos. Aí a gente falou assim: "Olha, a gente vai subir lá no topo da montanha, a gente vai descer 2 nível, que é de beginnings, de iniciantes, e depois que fica blue, black, não blue, né, que fica black, que fica preto e vermelho, que são os mais difíceis, a gente pega o carrinho e desce, né. A gente não vai fazer esqui lá, a gente vai descer de carrinho. Não de carrinho, esqueci o nome daquele, né, que desce, ai gente, perdoa, meu português tá dando, branco aqui. Só que, gente, teve uma tempestade de neve e fecharam os carrinhos, e a gente teve que descer mesmo de esqui, eu de snowboard, naqueles black, que era assim, gente. Mas o Sebastian tinha muita experiência nisso. Ele falou: "Não, Van, aconteceu isso comigo quando eu era criança. Respira." Eu lembro que eu chorava de medo. Ele: "Para, se acalma." E ele me ajudou muito, e a gente conseguiu chegar lá embaixo. Então, o que que você prefere? Alguém que tem experiência ou alguém que nunca viveu problemas difíceis, né? Enfim, passar por dificuldades é algo enriquecedor. Hoje, se acontecer no futuro, provavelmente, né, quando eu me tornar boa, isso que eu vou poder ajudar. Mas enfim, os traumas, gente, que herdamos podem sim carregar dor, mas também podem forjar, né, pode levar a coragem, compaixão, potencialidade. Quando nós olhamos para a nossa história com consciência, nós vamos então deixar de ser vítimas do passado e nos tornamos então, gente, guardiões da cura, para a nossa própria cura e a cura das próximas, né, das próximas gerações. E o trauma, gente, geracional, conhecido como trauma intergeracional ou transgeracional é uma força, gente, poderosa que se entrelaça no tecido das famílias. Então, tudo aquilo que te traumatizou, que vem lá do seu passado, quando você ganha consciência
disso, gente, é algo muito poderoso, é muita sabedoria, né, que está no tecido da sua família, mas muitas vezes a gente não percebe e não usa ao nosso favor. É como se fosse um fio do passado, de uma geração para outra geração. O trauma pode influenciar, gente, a forma como nós pensamos, como nós sentimos, como nós nos relacionamos com os outros e enxergamos o mundo. E hoje, né, eu quero fazer um convite para desacelerar, para você desacelerar, refletir e olhar profundamente para as raízes da história da sua família. Porque entender, gente, de onde você vem é muitas vezes o primeiro passo para curar e escolher um novo caminho daqui para frente. O termo trauma geracional, gente, refere-se à transmissão de experiências traumáticas e seus efeitos emocionais, psicológicos e até fisiológicos de uma geração para outra. Esses efeitos muitas vezes se manifestam de forma sutil, mais profunda, gente. Ansiedade sem causa aparente, medo ou preconceitos herdados, padrões de evitar certas situações ou um padrão de agressividade, dificuldade em relacionamentos ou até sintomas físicos sem explicação. Quantas vezes eu escuto isso? Fui várias vezes no médico, o médico fez tudo que é tipo de exame, não sei da onde vem isso. Não sei, ninguém consegue entender. Eu tenho certeza que você já passou por isso, já escutou alguém falar isso. No fundo, gente, o trauma não diz respeito apenas ao que nos acontece, mas sim a como nosso sistema nervoso responde a um estresse esmagador que não conseguimos processar ou resolver. Quando um evento traumático como guerra, abuso, negligência, pobreza, racismo, vício ou perda repentina acontece em uma linhagem familiar, ele frequentemente deixa para trás dores que não são verbalizadas, lutos que não foram processados e mecanismo de defesa que são transmitidos adiante. Crianças que crescem em lares marcados por traumas não resolvidos geralmente se adaptam ao clima emocional da família. Por exemplo, um pai ou uma mãe que viveu um trauma pode se tornar emocionalmente distante, ou então hipervigilante, controlador ou preso às explosões emocionais. E o que acontece? A criança, por sua vez, pode aprender a se silenciar em suas próprias necessidades, pisar em ovos ou assumir responsabilidades excessivas desde muito jovem. Essas adaptações podem funcionar como uma estratégia de sobrevivência. Esse mecanismo pode servir como estratégia de sobrevivência na infância, mas com o tempo, gente, se transformam em padrões limitantes na vida adulta. Estudos recentes na área da epigenética e neurociência, gente, oferecem insights fascinantes sobre como o trauma pode ser transferido não apenas emocional, mas também, gente, de maneira comportal, não só emocional, mas comportamental. E também, gente, biologicamente. As alterações no padrão de expressão dos genes relacionados ao estresse podem influenciar uma pessoa a, com relação a um estresse futuro. Isso significa, gente, que o trauma não é apenas aprendido,
ele pode ser codificado, literalmente codificado no nosso corpo. Embora isso pareça assustador, também abre as portas, gente, para uma cura profunda, e é isso que nós estamos aqui fazendo juntos. Se o trauma pode ser transmitido, a cura também pode se espalhar gerações futuras. Compreender as raízes do trauma geracional nos convida a olhar com compaixão para os nossos sistemas familiares. É um convite para considerar as dificuldades que os nossos ancestrais enfrentaram, os fardos que eles carregaram e os legados emocionais que deixaram para trás e que nós carregamos. Isso não significa culpá-los, gente. Não é culpa, não é condená-los, nossos ancestrais, os nossos pais, nossas mães, os nossos, enfim, nossos avós, bisavós. Pelo contrário, trata-se de ganhar clareza, ter compaixão e escolher conscientemente quebrar esses ciclos nocivos. A cura começa com a consciência, quando nós paramos o suficiente para explorar a herança emocional que recebemos, quando nós começamos a reevidenciar o nosso poder de escolha, quando nós passamos a enxergar a história não apenas pela nossa perspectiva, mas de uma forma mais ampla, uma lente mais compassiva. E quando nós começamos a imaginar como seria viver livres das correntes invisíveis do passado. Quando nós trabalhamos como pacientes que passaram por traumas, ou uma das primeiras coisas mais importantes, gente, da etapa da cura, é isso que eu quero fazer com vocês. Inclusive, deixa eu explicar para vocês algo bem importante. A gente vai passar, né, durante esse curso, por sessões de breathwork, que vai fazer você ganhar acesso a memórias. Muitas coisas podem surgir. E é muito, muito importante, gente, a gente criar, sabe o que, no nosso corpo? Um espaço seguro. Então, hoje, ao invés de fazermos uma sessão de breathwork, porque a gente vai fundo em muitas coisas, a gente vai fazer uma meditação. Inclusive, é muito importante como parte desse curso, porque eu quero que vocês descubram um local seguro no seu corpo. Eu quero que vocês se sintam seguros, porque igual eu te falei, muitas vezes você passou por algo ou você herdou algo que você fez com que você congelasse, fez com que você não quisesse mais sentir certas emoções. E eu quero que você, hoje, você vai fazer uma meditação comigo para se reconectar com o seu corpo. Então, hoje não será uma sessão de breathwork. Vai ser algo muito importante no nosso processo, tá? A gente vai ter sessões de breathwork, a gente vai ter meditações, porque faz parte do processo. Eu quero que você aprenda a se reconectar com o seu corpo. Isso é muito, muito importante. Eu vou te explicar por quê. Porque todos nós, sem exceção, nós passamos por traumas. E uma das primeiras e mais importantes etapas da cura, gente, é nos ajudarmos a sentirmos seguros em nossos próprios corpos. Isso pode parecer simples, mas quem já passou por trauma, leve, pequeno ou grande, o corpo, gente, pode ser um local de desconforto, tensões ou até mesmo perigo. O trauma muitas vezes nos faz perder a conexão com o nosso corpo, criando um espaço onde não nos sentimos seguros do nosso próprio corpo. E quando isso acontece, nós começamos a viver desconectados, com dificuldades para lidar com as emoções e até mesmo com as sensações físicas do nosso próprio corpo. Liberando o espírito, gente. É isso que a gente está fazendo aqui. Essas sensações de segurança no corpo, elas são fundamentais. Essa sensação de segurança é fundamental para que nós possamos seguir na jornada de cura.
O corpo carrega nossas experiências, nossas emoções, e muitas vezes o trauma fica ali, armazenado, como uma espécie de memória física. Quando a gente começa a se sentir seguro no nosso corpo, ele pode começar a liberar essas memórias e sensações que prendem, que nos prendem ao passado. Por isso, gente, a sensação de segurança no corpo é a base para o processo de cura que nós vamos realizar juntos aqui. Agora eu vou explicar com mais detalhe por que essas etapas são tão importantes, tá bom, gente? Quando alguém sofre um trauma, o corpo se torna um local de medo e insegurança. As memórias do que aconteceu podem ter deixado marcas físicas e emocionais que se tornam difíceis, muito difícil, gente, se torna muito difícil de nós confiarmos no nosso próprio corpo porque doeu muito. Muitas vezes a pessoa começa a sentir que o seu corpo atraiu inconscientemente e que não pode mais confiar nele, porque o corpo foi onde o trauma aconteceu. Ajudar você se reconectar com o seu corpo de forma segura, respeitosa, é gradual e vai permitindo que o seu corpo reconquiste a confiança nesse espaço. Quando ele começa a confiar nele mesmo, a cura começa a acontecer. Então, gente, o que nós vamos fazer é, quando alguém está desconectado com o seu corpo devido a um trauma, isso pode ser o que as pessoas, né, o paciente experimenta, que se chama dissociação, ou seja, ele sai do corpo como uma forma de escapar da dor. Em vez de sentir a dor, de abraçar a dor, ele foge da dor. E esse comportamento, gente, é uma forma de proteção. Então, a pessoa pode se sentir que está fora de si mesmo, ou que está vivendo num piloto automático, o que pode gerar, gente, uma sensação constante de estar ausente, estar voando, e de não perceber o presente. O ponto aqui é ajudar você a se sentir seguro, usando técnicas como a respiração consciente, movimentação suave para ajudar você a se ancorar no momento presente. Quando o seu corpo estiver no presente, sem distrações, você começa a liberar o estresse e a ansiedade que pode estar tomando conta do seu corpo. O trauma, gente, não fica apenas na mente, ele fica armazenado no corpo também, na forma de tensão muscular, de dor crônica, desconforto em certas áreas do corpo. Tudo isso pode ser reflexo de um trauma que não foi resolvido, que não foi sentido. Quando alguém começa a se sentir seguro no seu corpo, ele começa a acessar essas áreas aos poucos e liberar o que está bloqueado ali. E a gente vai fazer isso, tá? Com as respirações, com movimentos suaves e outras abordagens somáticas, tá? Que nós vamos usar para liberar essas tensões e dores do corpo, que nós carregamos de forma, que nós carregamos, né? Como uma forma de, pensando que nós estamos nos protegendo. E à medida que nós soltamos esse peso, tá? O nosso corpo vai começar a se sentir mais leve, mais livre, mais conectado com si mesmo. Muitas pessoas que passaram por traumas têm dificuldades em regular as suas emoções. O trauma pode causar respostas exageradas ao estresse, onde a pessoa sente que tudo ao seu redor é uma ameaça, mesmo quando não é. Isso acontece porque o sistema nervoso está em constante alerta. Quando nós ajudamos, né, alguém a se sentir seguro, seu próprio corpo, ele consegue regular melhor, consegue respirar
sentir as emoções, sentir o que está acontecendo, porque muitas vezes a pessoa está no piloto automático e nem está percebendo que está extremamente estressada, já começa a gritar com todo mundo, já começa a gritar, correr e ter aquelas reações, foge de uma situação que ela tem total capacidade de lidar, mas ela foge com medo, né? E a respiração consciente, gente, e as técnicas vão ajudar você a acalmar o sistema nervoso, permitindo, né, que você recupere o equilíbrio emocional, que a gente recupere o equilíbrio emocional. Isso é fundamental para que a gente se sinta, que a gente saia, né, do aquele modo de sobrevivência e se torne capaz de lidar com as emoções de forma tranquila e controlada. Quando nós sentimos seguro no nosso corpo, ele pode começar a se abrir para um processo de cura profunda. Muitas vezes, nosso corpo pode se tornar como uma fortaleza contra um sofrimento emocional. Porém, quando nós conseguimos criar um ambiente em que o corpo é respeitado, acolhido com amor e cuidado, você consegue se permitir liberar tudo aquilo que está guardado. A sensação de segurança no corpo é a chave, gente, para que a gente se sinta pronto para enfrentar e transformar as nossas experiências, transformar a dor em força, deixando para trás o peso do passado e abrir um novo momento para a vida. E aqui, gente, no Liberando o Espírito, tá? O nosso primeiro passo é garantir que cada um de vocês se sinta seguro no corpo. Sem essa segurança, gente, é impossível que a cura aconteça de forma eficiente. Eu quero que você se sinta seguro no seu corpo e que se permita deixar ir o que está armazenado, liberar o trauma, que você sinta cada pedacinho do seu corpo com confiança. Aí você vai ganhar regulação emocional e a conexão com o presente momento. E sentir esse espaço seguro dentro de você, né? Vai nos ajudar a caminhar juntos para a transformação profunda que você está aqui. Então, gente, eu quero que você agora procure um local seguro na sua casa, tá? É, Deite-se e a gente vai fazer uma meditação. E vamos lá, enquanto isso, procura um local seguro. Você pode se deitar, tá bom, gente? Você deita ou você se senta, a maneira que você se sentir mais confortável. Que eu vou fazer uma meditação com você. Hoje não vai ser breathwork, tá? Semana que vem é breathwork. Vai ser uma semana breathwork e uma semana de meditação. Uma semana breathwork e uma semana de meditação. Para a gente se sentir seguro do nosso corpo, porque muitas vezes eu percebi que muitas vezes as pessoas falam para mim, Van, eu não consigo sentir nada nas sessões de breathwork. É, é que eu acredito, né? Até mesmo por isso que eu expliquei para vocês, você não está se sentindo seguro no seu corpo. Você não está conseguindo, de repente, totalmente mergulhar. Tá bom? Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai mergulhar fundo no nosso corpo, a gente vai meditar. Então procura um local bem calmo. Feche os seus olhos. Vou colocar uma música aqui pra gente. Um minutinho. Vou compartilhar o som aqui. Enquanto isso, procura um local, deite-se ou sente-se. Se você puder, gente, colocar fones de ouvido, é melhor. Sua experiência vai ser mais profunda. Bom, vou compartilhar aqui agora a música. Inspire e expire. Nada mais importa agora. Apenas você. Inspirando e expirando. Sinta os seus pés. Sinta o seu corpo tocando o chão.
sentindo-se completamente apoiado, sem pressa para nada. Essa meditação é sua, é para você sentir cada pedacinho do seu corpo. Respire toda a pura energia positiva entrando cada célula do seu corpo. Sinta o ar penetrando em seus pulmões, expandindo a sua barriga. E ao expirar, sinta o corpo relaxando, como se a energia negativa, que você nem sabe que existe ali, fosse liberada a cada expiração. Inspire pelo nariz. Se você puder, segure essa energia positiva que você está inspirando pelo nariz por alguns instantes. E expire. Não se preocupe com o ritmo, apenas respire de forma natural. Sinta cada respiração, o conforto de estar vivo. Simples ato de respirar. Simples ato de respirar. Agora traga a atenção para o seu corpo. Comece a sentir os pontos de contato no chão, ou a superfície onde você está. Sinta a temperatura da sua pele. O peso do seu corpo. O apoio que você está recebendo do solo ou do seu assento. E só observe como o seu corpo está se sentindo agora. Não há necessidade de julgar nada. Apenas observe. Será que existe áreas de tensão? Ou áreas que você está bem relaxado? Ou será que existem áreas de desconforto? Imagine-se saindo do seu corpo com uma lupa, como se você fosse o seu próprio médico. Comece com essa lupa a investigar cada pedacinho do seu corpo, reconhecendo as sensações, aonde que está tenso. Só percebe sem pressa, sem querer mudar, sem querer alterar nada. Apenas sente com curiosidade, como um detetive. Você é o seu próprio médico de cura. Agora imagine que existe um local dentro de você onde você pode se sentir completamente seguro e confortável.
Esse local pode ser qualquer espaço que você escolher. De repente, pode ser até uma memória de algo tranquilo, ou um espaço imaginário, uma praia calma, deserta, ou uma floresta serena, ou uma sala acolhedora que o seu coração desejar. Deixe esse lugar surgir naturalmente em sua mente. Sinta como se esse espaço te envolvesse com acolhimento, tranquilidade. Visualize os detalhes deste local. Pode ser a sensação do vento suave na pele, som relaxante da água, ou até mesmo o calor ou frio gostosinho do ambiente, que o seu corpo desejar. Permita-se sentir a segurança e a paz desse local. Agora volte para o seu corpo. Se alguma parte do seu corpo estiver desconfortável, ansiosa, leve a sua atenção para este local seguro. Pergunte ao seu corpo: onde é que eu posso me sentir em paz agora? Confie em sua intuição e deixe essa sensação de segurança se espalhar. Formando uma esfera em volta de você. E volte a prestar atenção no seu corpo, como um médico e a sua lupa. Observe como o seu corpo se sente nesse espaço seguro. Você pode perceber uma leveza, um alívio, uma sensação de acolhimento e calor. Deixe que essas sensações se aprofundem à medida que você se conecta com o seu corpo de maneira mais e mais profunda.
relaxe mais e mais nesse sagrado espaço que você está criando. Relaxe. Quanto mais você relaxa, você pode perceber que você está soltando tensões. Você pode perceber que tudo está mais calmo, mais tranquilo. Sinta o seu corpo relaxando completamente nesse espaço de segurança. Com a sua lupa mágica, sagrada, abençoada, continue procurando qualquer sensação de desconforto ou tensão. E sinta essa sensação de desconforto, tensão. Sinta ela. E envie essa sensação de segurança para essa área. Visualize essa esfera de segurança que você criou, de conforto, emitindo uma luz com um foco todo especial para essa área, como um laser. Essa área que está dura, que está tensa, toda energia positiva, como um foco de laser, relaxando, quebrando a tensão. Deixe o seu corpo saber que ele tem permissão para descansar aqui nesse local. Respira, enviando o oxigênio para essa área, enviando a medicina para essa área que está tensa. Expira, deixando esse foco de luz mais forte. Expira para essa área. Continua respirando. Fortalecendo esse laser que vai quebrando as tensões. Você está seguro, você está bem. Leva a medicina da sua respiração, expirando pelo nariz profundamente, guiando esse oxigênio para essa área. Leve a sua medicina. Você é seu médico, você tem a cura. Você está seguro.
totalmente seguro. Você é o médico dos médicos. Deus está contigo agora, te lembrando que você está seguro, que você está sendo protegido, guiado. Respira a medicina sagrada, leva o oxigênio, leva a cura. Você pode mexer essa área que está tensa. Você não precisa ficar estático. E escute o seu corpo. Perceba. Agora, comece a voltar para o presente momento, trazendo a sua atenção de volta ao ambiente que você se encontra, inspirando e expirando, sentindo o ar entrando e saindo com calma, lentamente movendo os dedos das mãos, dos pés, trazendo de volta a sensação do seu corpo no espaço em que você se encontra. Lembre-se de que esse espaço seguro está dentro de você. Qualquer momento que você precisar, você pode se conectar novamente com esse local, sentindo a segurança e a paz que ele lhe traz. Inspire e expire novamente, permitindo que a calma do seu corpo e da sua mente permaneça com você. Saiba que você tem o poder de acessar seu corpo, seu espaço seguro a qualquer momento, sempre que precisar de conforto, de segurança e paz. Volte para essa prática, conectando-se novamente com seu corpo e com a sensação de estar seguro. Seu corpo está com você. Deus, a força da criação, mora em você. E você tem o direito de se sentir em paz e seguro nele.
Inspire, expire. Quando estiver pronto, abra seus olhos. E bem-vindos, queridos. Bem-vindos. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Espero que vocês se sentiram seguro no seu corpo. Bem-vindos de volta. E hoje concluímos a aula número 2 do Free Spirit, onde o tema principal foi a gente entender, né, a, a nossa herança familiar e a gente voltar a se conectar com o nosso corpo e se sentir seguro para a gente poder liberar aquilo que não nos serve, os traumas, para a gente poder ah, conseguir a cura. É muito importante, muito, muito importante. Obrigada, gente, de todo o meu coração. Obrigada mesmo, de todo o meu coração, pela tua presença, pela tua confiança, tá bom? Beijo, queridos. Ótima semana para você. A gente se vê semana que vem. Gratidão de todo o meu coração. Lembre-se, contato com a natureza, bebe muita água, medita todos os dias, faz a sessão de breathwork, tem inúmeras lá no aplicativo, você sabe, tá? Inúmeras, né, filho? Tem inúmeras lá no aplicativo, ou então uma outra meditação, mas faça essa conexão todos os dias, tá bom? Eu já fiz a minha, vou fazer mais uma, tô precisando que eu faça mais uma hoje. Precisando demais. Muito bom essa sensação. Beijo de conexão. Beijo enorme no coração, gente. Até mais. Gratidão de todo o meu coração.